alunos do 9º ano, né? Vamos iniciar agora nossas aulas para o 9º ano. Finalizou aí o bloco para o 8º e vamos lá dar continuidade ainda no tema da geografia. Como a gente verificou, hoje é a aula de número 45 e temos como tema a Europa, uma visão de conjunto. Então, nós vamos aprender a partir de hoje algumas das características da Europa. A Europa é um dos continentes, né, mais comentados por estar presente dentro da parte dos países mais desenvolvidos, com economia mais forte, um clima mais diferenciado daqui do nosso país, né, do nosso estado também. Então, a gente vai aprender um pouquinho quais são, né, as características físicas, como é que esse continente apresenta essas características. A gente já tem aqui algumas imagens que vão ficar ao longo da nossa aula de hoje, vão ficar passando para vocês, que vão representar esse continente. A gente vai ter aí alguns países que vão se destacar para vocês com algumas imagens, trazendo, né, os aspectos aqui, no caso, aspectos físicos. Então, a gente vai ter diversas características ao longo da aula que a gente vai aprender. Então, vamos lá começar, então, a verificar quais são as características principais da Europa. Vamos começar pelo tamanho, né? A Europa é uma extensão pequena, né? Bem pequenininha, que a gente pode perceber esse sinalzinho de tio aí, quer dizer aproximadamente 10.180.000 quilômetros quadrados. No entanto, esse território, apesar de pequeno, ele vai abrigar cerca de 50 países, mais ou menos 54, 56 países que estão dentro da Europa. O que é interessante falar desse território é que, como vocês podem prestar atenção no mapa da Europa que está aparecendo para vocês, é que aqui, ó, na Rússia, vocês sabem, ela faz parte tanto da Ásia quanto da Europa. E a Rússia, ela está aqui, ó, grudadinha com os países da Europa. E a gente tem um limite físico que vai separar esse conjunto de países, né? Mais ou menos por aqui ocorre essa divisão. Então, a gente tem aí a Europa grudada, unida à Ásia. É por isso que a gente, geologicamente falando, dizemos que ela é uma península da Ásia. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido até falar nesse nome, a Eurásia. Por quê? Por questões de território, elas estão unidas, né? Geologicamente falando, elas estão unidas. Mas, historicamente, elas têm culturas muito diferentes uma das outras. Então, apesar de estarem por território unido, as suas características históricas são muito diferentes uma das outras. Então, nós denominamos dois continentes, o continente asiático e o continente europeu. Estão juntos? Estão, mas apresentam características muito diferentes entre si. Não é só o idioma, não é só as características das etnias, mas outras características que remontam toda a história desses continentes vão diferenciar muito esses dois territórios, tá bom? Então, onde é que começa, onde é que termina, qual é o ponto mais extremo, né, do continente europeu, para a gente saber direitinho onde começa e aonde termina a Europa. Então, olha lá, ao norte, nós vamos ter o Oceano Glacial Ártico, tá? Então, aqui é o norte do continente europeu, né? A gente vai ver aí, ó, Noruega, a Suécia, o Reino Unido, a Irlanda, né? Vão estar aí. Faltou até identificar bem aqui, ó, essa ilha, a ilha da Islândia, né? Faz parte também do território europeu. Ao sul, eu vou ter o Mar Mediterrâneo. Aqui, ó, ao sul, o Mar Mediterrâneo vai estar lá banhando, né? Turquia, Grécia, ali a Itália, Espanha. E vai ter um papel muito importante que a gente vai já verificar no clima. Então, no norte da Europa, eu tenho o Oceano Glacial Ártico e ao sul eu tenho o Mar Mediterrâneo. E a oeste eu vou ter o Oceano Atlântico, né? Aqui que vão estar banhando, né? Portugal, Espanha, França, vão estar banhando os países do lado oeste. E a leste eu tenho os Montes Urais, que ele vai estar localizado mais ou menos aqui, ó, porque não deu para aparecer tudo. Não deu para colocar ele bem identificado aqui na imagem, mas aí eu vou ter
os Montes Urais, que vai ser o limite físico entre Europa e Ásia. Tá? É os Montes Urais que vai praticamente dividir o que é Europa da Ásia. E como a gente já sabe, Rússia e Turquia são os dois países que são nações transcontinentais. O que é isso? São territórios, no caso, países que fazem parte de dois continentes ao mesmo tempo. Então, aqui a Turquia. Essa maior parte da Turquia faz parte da Ásia. E esse pequeno aqui, ó, trapézio de cabeça para baixo, é a parte da Turquia europeia. Então, a capital da Turquia, Ankara, está localizada na parte asiática, mas a gente pode falar que Istambul, uma cidade muito conhecida da Turquia, está dentro da Europa. Já aqui na Rússia, ó, a capital também aparece aqui, ó, em um continente, o europeu, Moscou, então capital da Rússia está do lado europeu, e a gente tem outros territórios da Rússia dentro da parte asiática. Tá? Aí, nessa parte da Europa, nós vamos encontrar os países mais ricos e mais industrializados do mundo. Como exemplo, a gente pode citar Londres, né, que foi a capital da Revolução Industrial, onde surgiu e aonde se desenvolveu a maior parte da Revolução Industrial, e também a cidade de Paris, né, famosa por diversos pontos turísticos. Dentro desse continente vai ter inúmeros povos e idiomas. Dentro da Europa também foi formado o bloco da União Europeia, um dos blocos mais econômicos e mais expressivos, né, mundialmente. Dentro da Europa existem 27 países que vão compor esse bloco. Então, aí a gente tem a maior parte dos países europeus que vão estar dentro desse bloco econômico, né, movido ao euro. Alguns ao euro, outros vão manter a sua moeda regional. No entanto, é um bloco forte, é um bloco expressivo, né, que tem dentro dele diversos países, 27 países, que vão estar ali sempre, né, encabeçando, se destacando economicamente. A Alemanha, o Reino Unido. Então, a gente tem aí diversas características, né, para conhecimento em geral sobre a Europa. A partir de agora, nós vamos focar mais nas características físicas desse continente. O que são as características físicas? Relevo, hidrografia, vegetação, né, os aspectos físicos que a gente consegue ver e sentir daquele continente. Então, para iniciar as características físicas, nós vamos ao mapa. Nada melhor, né, na geografia do que voltar ao mapa. Então, nós temos aí dois mapas para vocês. Sendo que o mapa, primeiro, é o que vai trazer aqui o clima. Então, quais são os climas que eu encontro dentro da Europa? Clima temperado, o mediterrâneo, o semiárido, o frio, o polar e o frio de montanha. Então, são 6 principais climas que vão se destacar, vão aparecer nesse continente. Daqui de cima do Oceano Glacial Ártico, da parte norte da Europa para baixo, eu vou ter o clima polar, eu vou ter aqui o clima frio. Aqui na ponta, aqui onde é a Noruega, eu vou ter o clima temperado. E ainda aqui no meio, eu vou ter o clima frio de montanha. A maior parte da Europa vai ter o clima mediterrâneo. Então, a gente pode dizer que o clima mediterrâneo é o clima principal da Europa, porque ele é que mais está presente no seu território. Como a gente pode ver, essa imensa, né, marcação da cor verde. Aqui na parte do mar Mediterrâneo, nós vamos ter o clima mediterrâneo. E ainda aqui mais para o mar Cáspio, a gente também tem o clima semiárido, o clima frio de montanha e o clima frio. Cada tipo climático tem a sua vegetação característica. Então, a gente vai poder observar que cada um desses climas tem a sua vegetação principal. Então, aqui, do norte para o sul da Europa de novo, eu tenho a tundra e a floresta boreal, que vão estar aqui mais na parte norte da Europa. Eu vou ter nessa maior parte verde, floresta temperada e floresta subtropical. Já na parte próxima, né, mais ao sul do mar Mediterrâneo, eu vou ter a vegetação mediterrânea, as pradarias. Eu vou ter ainda a vegetação de altitude que vai aparecer nessas áreas aqui, próximo ao mar Cáspio, aqui acima da Itália
e aqui principalmente, né, na Noruega. Por quê? São as áreas que têm elevações de cadeias de montanhas, elevações de relevo mais significativas, e elas vão interferir no clima. Como assim interferir no clima? Porque existem fatores que vão influenciar o clima. Quais são esses fatores que vão influenciar o clima da Europa? Vai ser maritimidade, altitude, correntes marítimas e a latitude. Essas 4 características vão influenciar muito no território da Europa, porque eu vou ter a latitude, quanto mais próximo do Equador, da linha do Equador, mais quente é o clima. Conforme eu vou me afastando da linha do Equador, então eu vou tendo um clima mais ameno, um clima mais frio. Então, a latitude da Europa vai influenciar no clima. Vocês viram que de norte a sul o clima é diferente. No norte ele é mais frio, clima polar, clima frio, e ao sul ele é mais quente, né? O clima temperado, o clima subtropical. Então, a gente tem a latitude influenciando diretamente no clima da Europa. A altitude. Então, a gente verificou que existem pequenas manchas da Europa que vão ter o clima frio de montanha. Esse clima é influenciado diretamente pela altitude, porque nas áreas de grandes elevações, né, vai ocorrer o clima de montanha, porque tem menos oxigênio, por consequência, menor retenção de calor. Já que nas correntes marítimas e maritimidade é praticamente a mesma influência, ou seja, o mar, que é muito recortado, que a gente pode observar aqui nessa imagem, né, a gente tem muita água ao redor da Europa. Essa água, essas correntes marítimas, vai sofrer e vão causar o efeito da maritimidade. O que é isso? Que é quando as correntes marítimas vão influenciar nas águas, aí no caso da Europa, do Atlântico Norte, que vem lá do Golfo do México, e vão ser responsáveis por invernos menos rigorosos. E vão também, né, nessas áreas, proporcionar maior quantidade de chuva. Já nessas áreas mais afastadas, eu vou ter aqui o efeito da continentalidade. O efeito da continentalidade já vai ser dizer que ele vai ser um pouco ao contrário do que ocorre nas áreas da maritimidade, porque são áreas mais afastadas das massas oceânicas e, por consequência, vão apresentar maior variação da amplitude térmica, ou seja, mais quente e mais árido em certas regiões da Europa. E aí, seguindo, a gente vai verificar um pouco melhor as características de cada um desses climas, que são, começando pela Europa setentrional. Latitude lá no centro, 60 graus norte, ou seja, bem afastado da linha do Equador, e vai ter como característica o clima frio e o clima polar. Até da imagem aí para vocês dá para ver o gelo, né, a neve. Então, são áreas, quanto mais ao norte, de gelo constante praticamente. Nessas áreas, devido ao frio mais intenso, as únicas vegetações que vão aparecer é a floresta boreal e a tundra. Olha nessas imagens para vocês conseguirem visualizar a diferença entre elas. Na primeira imagem, onde eu vou ter as árvores, eu vou ter a floresta boreal, ou taiga, ou ainda florestas de coníferas. Essa vegetação ela é muito homogênea. O que isso quer dizer? Que ela é muito similar. Professora, eu não consigo identificar. É um pinheiro. Você pensa em pinheiros, né? Aquela forma de cone que os pinheiros têm. Então, praticamente, nessa vegetação, só vai aparecer esse tipo de espécie, né? A conífera. Então, aí são florestas enormes, inúmeras florestas nessa área, né? Na parte da Europa setentrional. E ao lado a gente tem a tundra, que é na parte mais fria do continente europeu. Seguindo, a gente vai ter já na Europa mediterrânea ou na Europa meridional, o clima mediterrâneo e o frio de montanha. Então, para o clima frio de montanha, nós temos a vegetação mediterrânea, né, que ela vai ser uma vegetação um pouco mais aquecida, mas ainda com maior índice de pluviosidade. Então, e na área de frio de montanha, nas áreas de altas altitudes, né, elevadas altitudes, que a gente vai ver agora a diferença nas imagens, para poder diferenciar bem. Então,
vegetação mediterrânea próxima ao mar Mediterrâneo. Então, gramas, né, arbustos, árvores mais baixas e ao lado a vegetação de altitude, praticamente gramíneas e pequenos arbustos. Já na área da planície, a Europa meridional, a gente vai ter os climas temperado oceânico, lembra, vai sofrer influência da maritimidade, e a temperado continental, vai sofrer influência da continentalidade. E aí a gente tem duas imagens aí para você poder diferenciar uma da outra, mas basicamente a vegetação predominante é a floresta temperada. E o último clima que a gente vai ter são o clima semiárido, que está localizado na Europa das planícies ou Europa oriental, que basicamente vai ser composta por pradarias. Então a gente tem aí os principais tipos climáticos da Europa. Vamos então agora chamar a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, nós temos duas questões para vocês, bem tranquilas, bem light para vocês. Então, primeira questão de marcar, vocês vão ler a questão a alternativa que melhor corresponde à pergunta, e já na questão 2, vocês é que vão explicar aí quais são os fatores que vão influenciar os climas da Europa. Então, tempo para vocês produzirem a resposta e já retornamos.
Muito bem, alunos, retornamos agora, vocês tiverem um bom tempo para poder pesquisar e responder corretamente, ou pelo menos identificar alguma possível resposta para duas questões que falou sobre o continente da Europa. Então, ficou aí a primeira questão de marcar, e eu vi pelo chat que a grande maioria, praticamente todos vocês, colocaram letra C. Algumas das participações que foi iniciada pela Jasmine, tudo letra C. Matheus, Arlisson, Guilherme, Alexandre, Gabriela, Luiz Henrique, o Arlisson, o Adson, Ronald, Guilherme, Ana, Rayane, Joyce, de novo o Arlisson, a Silvia, a Iamale, Lana. A gente tem aí vários colegas, não dá para citar todo mundo, que conseguiram participar respondendo a primeira questão. Então, vamos identificar, vamos reler a primeira questão e vamos identificar a resposta correta. Então, a questão 1 trouxe: é possível afirmar que a Europa é historicamente considerada um continente independente da Ásia, devido a ou devido ao, letra A, a sua extensão territorial ser maior que a da Ásia. Será que a Europa é maior que a Ásia? Letra B, a população falar a mesma língua. A gente tem vários idiomas falados dentro da Europa, o inglês, o francês, a própria língua portuguesa. Então, a gente tem diversos idiomas, já caía também por eliminação. Letra C, a cultura de seus países serem diferentes da cultura asiática, que foi a questão que a grande maioria de vocês marcou. E letra D, número muito grande de países europeus pobres. Nem condiz aí com a grande maioria, A Europa possui o bloco da União Europeia, que é o mais forte dos blocos econômicos. Vamos verificar então, confirmar a resposta correta? Então, a resposta correta é a letra C. A Europa é considerada um continente com grandes dimensões históricas, políticas, econômicas e totalmente independente do seu continente vizinho. A Ásia, pois até mesmo pela parte social e cultural, apresentam diferentes características. Então, parabéns aí aos alunos que conseguiram identificar a resposta correta, identificando que a Europa é diferente, sim, da Ásia. Por isso que deve ser colocado 2 continentes nesse território, mesmo eles sendo unidos por território. Então, geologicamente falando, eles seriam apenas um único território. Aí a gente foi para a questão 2, que aí a gente não teve tantas participações, mas eu vou destacar a participação da Giovana, que colocou latitude, relevo, maritimidade, correntes marítimas, etc. A Stephanie, os fatores são a altitude, a latitude, as correntes marítimas e a maritimidade. E ainda a Suelen, latitude, altitudes, correntes marítimas e maritimidade. Então, as três colegas conseguiram participar da questão 2. Mas vamos, então, verificar qual seria uma resposta, assim, mais completa. Então, a resposta mais completinha é que na Europa, os principais fatores que formam o clima são latitude, altitude, as correntes marítimas e a maritimidade. No entanto, não esqueçam da continentalidade. Ela também vai influenciar no clima da Europa, tá bom? E o que a gente pode ainda comentar sobre essa questão é que o continente europeu apresenta diferentes tipos de climas e por isso deve ser verificado devido à proximidade com o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E aí a gente está falando da latitude. As áreas de planície, áreas montanhosas, estamos falando aí da altitude. As áreas próximas ao litoral, como o Golfo, então estamos falando aí da maritimidade, das correntes do Golfo. E por ser um continente, em grande parte, rodeado em grande parte pelos oceanos glacial Ártico e Atlântico. Então, a gente tem essas as principais características do continente europeu, que vocês conseguiram identificar aí corretamente. Eu sei que a questão 2 era um pouquinho maior a resposta, mas espero que a grande maioria dos alunos tenham conseguido identificar esses fatores. E procurem sempre buscar entender por que e como esses fatores vão influenciar no clima da Europa. Muitos desses fatores vão estar presentes em diversos outros continentes. Então, eles também vão influenciar de alguma forma no clima de outros lugares do nosso planeta. Então, assim encerramos a nossa aula de hoje, do nono ano de Geografia.
Desejo a vocês aí uma boa aula de história com o professor Adanias, também do 9º ano. Até a próxima!